Amém. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Nós chegamos a mais uma mensagem da nossa série de pregações no Evangelho de Marcos. Gostaria de aproveitar que estão todos de pé. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias. No capítulo 1 de Marcos, nós faremos a leitura dos versículos 40 a 45. Marcos 1, versículos de 40 a 45, para aqueles que estão nos visitando. Nós estamos fazendo uma série de exposições no Evangelho de Marcos, intitulada A Identidade do Rei. E hoje, esse é o nosso texto para a meditação. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos, Deus, diante do Senhor, como igreja, te suplicando, Deus, que nesse tempo, Deus, que agora separamos para meditar na Tua Palavra, Deus, te pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar, Deus, ao nosso coração. Deus amado, nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor possa dar clareza ao Teu servo, Deus, que comunica, e aqueles que estão aqui reunidos, Deus, que ouvem. Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar e possa aplicar, Deus, as verdades contidas, Deus, nas Sagradas Escrituras às nossas vidas. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor faça assim, Deus, livra-nos de ter o contato com a Tua Palavra como se fosse um livro qualquer, como se fosse um contato meramente intelectual, como se fosse um exercício acadêmico. Deus, mas te pedimos, Deus, que haja transcendência, Deus, que a Tua Palavra possa cortar-nos, Deus, possa aplicar, Deus, poder à nossa vida, transformando, modificando, Deus, a nossa mente, o nosso coração, ajudando-nos, Deus, a vivermos vidas que se assemelhem à do nosso Salvador. Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, faz assim, Deus. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos. Amém, Deus. Os irmãos podem se assentar. Para entendermos melhor, né, esse evento que nós acabamos de ler, ocorrido no Ministério de Cristo, é importante a gente mergulhar, né, um pouquinho no contexto para entender o que significava ser um leproso, né, naqueles dias. Hoje, a hanseníase, né, a lepra, é uma enfermidade tratável, mas pensando, né, na evolução da doença, no que ela significa, a pessoa perder a sensibilidade de algumas partes do corpo, às vezes se ferir, infeccionar, perder, né, parte do seu corpo, né, de alguns membros. Enfim, é algo terrível, uma doença bastante cruel. Só que a gente pensando naqueles dias, não bastasse a severidade da enfermidade, existe também aquilo que a lei dizia acerca do leproso. O que a lei judaica preconizava acerca do leproso. Para isso, eu gostaria de convidá-los a pensar, a lembrar, né, o que está em Levítico. Acho que a gente tem o texto aí para a projeção.
Caso você tenha trazido sua Bíblia, Levítico 13, versículos 44 a 46, fala um pouquinho sobre isso. O sacerdote, após examinar a pessoa que tinha suspeita de lepra, então ele chegava à constatação: aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca, gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, não se tratava somente de uma doença que se manifestava drasticamente na pele de uma pessoa, mas era uma espécie de sepultamento social, porque, além de ter que lidar com a severidade da enfermidade, o texto em Levítico nos mostra que o próprio enfermo, o próprio doente, ele deveria gritar que ele era impuro quando alguém se aproximasse dele. E para que ele deveria fazer isso? Para que todos se afastassem, para que ninguém chegasse próximo a ele. Então, imagine você ter uma doença em que você é condenado a viver fora da cidade, fora do convívio dos seus familiares, dos seus amigos, e quando alguém chegar perto de você, você começa a gritar impuro, impuro, acerca de você mesmo, para que ninguém chegue perto de você. Então, era algo que certamente fazia com que o enfermo perdesse o contato com os seus familiares, perdesse o contato com os seus amigos. E certamente isso, no decorrer do tempo, né, passando-se algumas semanas, meses, imagine um membro da sua família que não entra mais na cidade, você não tem mais contato com ele, ele vive do lado de fora. As pessoas com os seus afazeres, era alguém que havia sido sepultado viva. Uma pessoa que havia sido sepultada viva. Então, era uma doença extremamente difícil. Receber esse diagnóstico do sacerdote certamente era algo muito doloroso. O status que aquela pessoa ocupava era algo desesperador. Se a gente se imaginar vivendo numa situação como essas, então, quando a gente olha o que o leproso faz, quando ele se aproxima de Jesus Cristo, sabendo exatamente a situação em que ele se encontrava, sabendo o estado em que ele se encontrava, então ele está dando um passo muito desafiador. Porque quando a gente vem à nossa mente, quando vem à nossa cabeça, né, vamos fazer um pedido. A gente pensa exatamente o que nós estamos pedindo e a quem nós estamos pedindo. A gente dimensiona se é um pedido razoável e se aquela pessoa para quem a gente está pedindo, ela é capaz de nos dar isso. Por exemplo, a minha filha, a mais velha, ela, quando começou a ir para a escola e ter contato com números, com quantidade, né, essa coisa de contar até 10, ela achava o máximo, né, quando chegava no número 10, ela começou a ter umas tiradas assim, bastante interessantes. A gente chegava na padaria e ela falava assim: pai, você vai comprar tal coisa? Né, havia lá o preço de um picolé, por exemplo, um sorvete. Pai, mas é 15, é muito, pai. Dá para você comprar? Tem certeza? Filha, dá, filha, a gente consegue comprar isso. Só que, ao mesmo tempo, ela ficava impressionada com aquilo que a gente conseguia comprar uma coisa que era 15 na cabecinha dela. Só que, ao mesmo tempo, ela chegava em casa e ela sempre gostou muito de animais. Ela falava: pai, eu quero um cavalo, eu quero ter um cavalo. Filha, um cavalo é muito caro, filha, não é 15. E, além do mais, não dá para a gente ter um cavalo no apartamento. E ela fala assim: não, mas é só a gente comprar um lugar bem grande, pai. Eu falo: filha, mas um lugar bem grande também não é 15, é um pouquinho mais. Então, na cabecinha dela, ela não entendia muito bem essa coisa de mensurar, né, o tamanho do pedido e para quem ela estava pedindo. Só que quando a gente olha para o leproso, ele sabia exatamente o que ele estava pedindo. Porque ele já estava experimentando aquela enfermidade literalmente na pele. Ele já estava vivendo a experiência de viver socialmente isolado. Ele já estava experimentando
as dores de não ter mais a alegria de ser abraçado por alguém, de compartilhar a mesa com alguém. Então, quando ele se aproxima de Cristo e faz esse pedido, ele não está pedindo uma coisa que ele não sabe do que se trata. Ele está pedindo uma coisa que ele sabe exatamente o que é. E quando a gente pensa para quem ele pede, ele está pedindo para aquela pessoa que ele tem a convicção de que, dentre todos os homens que caminhavam nos seus dias, ele era o único capaz de tirá-lo daquela condição. Então, quando o leproso ele se aproxima de Jesus Cristo, na verdade, esse pedido dele, esse clamor dele, é um misto de petição e de confissão de fé. Porque se a gente olhar para o texto, a gente percebe que não é uma pergunta. O leproso ele não pergunta para o Senhor Jesus, o Senhor tem poder para me curar? Ou o Senhor poderia me curar? O Senhor acha que a minha condição, o estado em que eu me encontro, existe uma solução para mim? Não é isso que o leproso fala. O leproso diz, se o Senhor quiser, pode me purificar. Então, ele entende que basta que Cristo queira que a situação dele vai ser transformada. Então, se por um lado a gente percebe essa ânsia do leproso de se ver livre do seu mal, de ter sua dignidade restaurada, de poder voltar ao convívio dos seus familiares, dos seus amigos, de compartilhar a mesa com outra pessoa, de ser abraçado por aqueles que lhe são queridos, se a gente percebe que, se por um lado ele sabe exatamente o que ele está pedindo, por outro, ele tem certeza de que aquela pessoa a quem ele pede, ela tem poder para realizar, para poder atender a esse pedido. Então, nesse pedido do leproso, a gente percebe que existe essa combinação de petição e confissão de fé. Ou seja, atenda o que eu estou te clamando, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer tal coisa. E por vezes, quando a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, nos falta um pouquinho dessa compreensão, dessa percepção do leproso acerca de quem Deus é. Porque se nós caminhássemos por esse mundo, trilhando a nossa história com uma compreensão mais precisa acerca do caráter do Deus a quem nós servimos, nós teríamos mais desassombro para poder lidar com as dificuldades. Isso não significa que todas as orações, conhecendo quem Deus é, isso nos confere também a certeza de que todas as nossas orações serão ouvidas. Não é isso. Porque existem orações e orações. Existem momentos e existem lutas às quais nós travamos, e a gente não pode ser leviano em relação a isso, porque quantas vezes eu já ouvi pessoas profundamente feridas ouvirem de lideranças religiosas que o milagre não aconteceu na sua vida, que não alcançou aquilo que você experimentava, porque você não orou com fé o suficiente. Como dizer para um pai que está clamando por um filho que atravessa uma luta contra a leucemia, por exemplo, dizer, bom, o seu filho não foi curado porque você não clamou com fé o suficiente. Como dizer para a pessoa que luta com o desejo de gerar filhos e tem uma dificuldade nessa área? Como dizer que existe falta de fé para isso? Não. Então, existem momentos em que a oração ela vai nos arrastar por uma espécie de arena em que parece que a perseverança do crente ela vai ser testada a tal ponto que parece que a gente sai quase que cheio de escoriações daquele momento. Uma oração aflitiva que fustiga a alma. É Jacó, no Val do Jaboque, que de repente se encontra com um anjo, luta, o anjo fere a sua coxa, que era o símbolo de virilidade, de poder procriativo,
e ele sai mancando. Jacó, que tinha a história de ser o enganador, o esperto, o usurpador, e de repente ele é tocado na coxa pelo anjo e ele sai mancando. Ou seja, aquilo que poderia ser poder, símbolo de força na cultura daqueles dias, ele não pode mais contar mais, mas ele sai como Israel. Então, são orações que a gente não sabe bem ao certo se foi um sim ou foi um não que nós recebemos de Deus. Mas, de alguma forma, o nosso coração ele vai sendo transformado, modelado, e é como se Deus ele alcançasse o âmago da nossa aflição, e ainda que o sim não fosse aquele que nós esperávamos, aquele que nós tanto pedíamos, é como se a gente ouvisse de Deus um algo especial, como se fosse: a minha graça te basta. É como se a gente não tivesse todos os nossos problemas resolvidos e a nossa história não seguisse o curso que nós gostaríamos que seguisse, mas a paz de saber quem é o autor do curso da nossa história se torna suficiente para a gente entender que no final as coisas vão acabar bem. Ainda que a dor não nos consiga caminhar com a mesma certeza que nós gostaríamos de caminhar, mas a gente é visitado por essa convicção de que, bom, eu não sei muito bem, eu não recebi o que eu gostaria de receber, mas de alguma forma eu experimentei algo de Deus. Que aquilo que eu tanto queria, e que a ausência dessa coisa que eu tanto queria, apesar de ainda me doer, eu sou visitado pela certeza de que eu estou no caminho certo, tem alguém cuidando de mim. Ainda que eu não entenda muito bem o curso, mas eu sei quem é o autor da história. Então, existem momentos de oração que se dão exatamente dessa forma, em que a gente não consegue teologizar de forma satisfatória, a gente só abraça o outro e chora junto, clamando para que Deus nos dê mais do seu consolo, da sua graça, do seu sustento, e nos encha mais dessa convicção de que é Ele que está no curso da história. Mas existem outros momentos em que, por mais aflitiva que sejam as circunstâncias, que parece que a coisa flui de uma forma suave. E apesar da dor do momento, a gente ouve um sim de Deus de uma forma muito amorosa e muito eloquente, como aconteceu na vida do leproso. Ele buscou Jesus Cristo pedindo aquilo que talvez muitas pessoas não teriam a coragem de acreditar que fosse possível pedir. Alguém que estava fadado a viver fora da cidade, fora do arraial, dizer acerca de si mesmo que era impuro, para que ninguém se aproximasse dele. E ele se aproxima de Cristo com essa convicção de que ele podia sim falar com o Senhor. E quando isso acontece, quando esse sim de Deus, ele coroa a nossa oração, parece que só nesse momento a gente chega a essa conclusão: poxa, mas é claro que ele poderia fazer. Ele é Deus. E o leproso, quando ele buscou ao Senhor pedindo por esse milagre, ele queria muito que isso acontecesse. Mas o querer daquele homem não seria o suficiente. Como escreveu um pastor, o ponto é que quando ele se aproximou de Cristo, querendo muito, Cristo se compadeceu dele. E a compaixão que é descrita na Bíblia, que é traduzida para a gente como compaixão, essa palavra significa um mover de vísceras.
Essa palavra só é aplicada, esse sentimento só é aplicado a Jesus Cristo. Não é que Cristo simplesmente teve pena, teve piedade, se solidarizou com a coisa. É quando a gente está passando por um problema muito difícil, muito grave na nossa família, que de repente você toma conhecimento daquilo e o teu estômago parece que salta, a boca seca, e você sente as coisas meio fora do lugar dentro de você. Essa é a palavra. É isso que Cristo sente quando olha para o leproso, se prostrando diante dele, com o rosto em terra, e dizendo: Senhor, se quiser, purifica-me. Então, como escreveu um pastor, o leproso quis, e Cristo quis junto com ele. E a questão é que quando nós queremos e Cristo quer junto conosco, é o encontro da vontade com o poder para realizá-la, porque só Cristo pode fazer isso. A gente não consegue, por nosso esforço, como alguns tentam argumentar, não, você precisa ter mais fé para que você alcance isso. Nós devemos ter mais fé, sempre precisamos ter mais fé, sempre precisamos ter contato com as Sagradas Escrituras, sempre precisamos ter tempo com Deus. Só que é muito cruel você dizer que uma pessoa não conseguiu algo que ela clamava intensamente, por vezes com choro, dizendo que ela não conseguiu isso simplesmente porque ela não teve fé. Mas aqui nesse episódio a gente vê que aquele homem, ele foi brindado com o favor de Deus. A sua oração alcançou o coração de Cristo. E Cristo quis com ele. E quando Cristo quer, a gente precisa lembrar que Ele é o Logos, Ele é aquele que traz existência a coisas que não existem. Ele é aquele que trouxe a cura para aquele que não tinha a menor esperança de experimentar cura. Cristo não disse palavras mágicas, Cristo não levantou as mãos para os céus. Em outros momentos, Cristo fez coisas semelhantes a essa. Fez lama. Só que nesse momento, ele simplesmente falou para o homem que tinha uma doença incurável, ele simplesmente falou: fique limpo. Então, quando a gente olha para isso, a gente olha para Cristo tratando a enfermidade, uma das enfermidades mais temidas do seu tempo, com esse grau de simplicidade, a gente começa a refletir: esse é o tamanho do meu Deus. Ele não fez como foi feito com o Naamã, que precisou mergulhar 7 vezes no rio para cumprir o seu propósito. Cristo simplesmente falou: fique limpo. Só que algo diferente acontece. Porque quando a gente olha para o que Cristo acabara de fazer, ele pôs fim a uma enfermidade extremamente temível, dizendo simplesmente: fique limpo. Logo em seguida, Cristo tem um comportamento, uma reação um tanto quanto inesperada. Cristo, ele se vira para o homem e a Bíblia nos diz que ele o adverte severamente e logo o despede. Então a gente vem lendo o texto e pensa: pô, mas é estranho, ele acabou de curar, fazer algo fantástico na vida do homem, curá-lo de uma enfermidade impensável para aqueles dias, e quando ele acaba de fazer isso, ele não celebra, ele não exulta com o homem, ele não o acolhe. A Bíblia diz que ele o adverte severamente e logo o despede. E as palavras são muito fortes, as palavras no original são muito fortes. Porque advertir severamente é como se fosse bufar de raiva. E quando diz logo o despede, a expressão seria como se fosse expulsar da presença dele. Então, isso nos deixa um tanto quanto curiosos. Por que Cristo fez isso após curar um homem de lepra?
O normal é que ele acolhesse a alegria daquele homem, celebrasse com o homem algo tão majestoso que aconteceu, mas ele simplesmente adverte severamente e logo despede o homem, diz para que o homem vá embora, para que ele ofereça o sacrifício que a lei ordenasse. Mas eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre esse ponto, essa reação de Jesus. A gente precisa lembrar aquilo que o pastor Cristiano pregou na semana passada, porque quando Cristo, no versículo 38, ele começa a falar sobre, ele é buscado pelos seus discípulos, que vão atrás dele logo de manhã, enquanto ele orava, fala assim, Senhor, todos estão em busca do Senhor, porque ele havia realizado um milagre. Ele fala, gente, olha só, vamos para outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que também eu pregue ali, porque foi para isso que eu vim. Então, a preocupação de Cristo é visitar o máximo de lugares possíveis a fim de que ele pudesse anunciar o Evangelho, a fim de que ele pudesse falar das boas novas do reino, a fim de que ele pudesse apresentar a mensagem de salvação a qual ele era o portador. Na verdade, ele era a mensagem de salvação. Então, esse era o ímpeto de Cristo, anunciar a mensagem. Só que quando ele cura aquele homem de algo tão fantástico, a reação dele em expelir logo o homem da sua presença e dizer, olha só, você não fale nada do que aconteceu. Tem um propósito. A gente percebe que Cristo claramente está querendo colocar freios naquilo que o homem vai falar. Cristo está querendo restringir as palavras do homem, daquele homem, do leproso, do agora ex-leproso, para que ele não pudesse anunciar tudo que ele tinha experimentado. Porque quando a gente olha o que acontece logo em seguida, aquele homem ele sai anunciando para todo mundo o que tinha acontecido, e no final desse texto que a gente acabou de ler, diz que Cristo ele não conseguia mais entrar nas cidades, ele tinha que ficar nos lugares desertos, esperando para poder falar para as pessoas, aqueles que iam até ele para poder anunciar o Evangelho, porque todo mundo começa a querer experimentar cura. Imaginem se numa igreja aqui perto, ou aqui mesmo, se alguém entra aqui com uma enfermidade incurável, e a gente transmitindo o culto, todo mundo toma conhecimento de que essa pessoa foi curada. E vem uma outra pessoa e experimenta a mesma coisa. Daqui a 15 dias não vai ter mais lugar aqui dentro, vão ter fila do lado de fora. Mas será que isso é bom? Será que isso seria algo positivo em todo o tempo? O que a gente vê, começou a acontecer com Jesus Cristo, é que ele começou a ser perseguido, mas ele não experimentou a perseguição que se deu logo mais para o final do seu ministério, em que ele foi perseguido para ser morto. Ele não era perseguido por pessoas que queriam lhe fazer o mal, mas ele era perseguido exclusivamente por pessoas que queriam extrair algum bem de Jesus Cristo. E a gente percebe que nem sempre anunciar a mensagem de qualquer maneira, enfatizando qualquer coisa, isso significa progresso para o reino. Aquele homem deu ênfase a uma nuance do ministério de Cristo. E isso atraía pessoas que tão somente queriam ter uma relação pragmática com o Senhor. Queriam resolver os seus problemas, acabar com as suas agruras, acabar com as suas enfermidades, garantir prosperidade. Esse tipo de discurso não é popular somente nos nossos dias. Já era popular naqueles dias. Existe gente que quer se relacionar com Cristo tão somente para poder sanar os seus problemas imediatos. Só que Cristo ele está querendo anunciar o Evangelho e dizer qual é o grande problema da humanidade. Cristo não é um simples fazedor de milagres. Cristo é alguém que quer transformar o coração daqueles que se tornaram inimigos de Deus. Então a gente começa a entender o porquê que Cristo, ele
é tão rígido ao colocar freios naquilo que aquele homem falaria? Só que, quando a gente olha para o comportamento desse homem, a gente percebe que a desobediência não é restrita somente àquele que experimentou do milagre da lepra. Porque se, de certa forma, Cristo ele colocou freios naquele homem que tinha experimentado do milagre, ele aplicou esporas na igreja, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos. Então a gente percebe que, se por um lado a gente vê a desobediência daquele homem ao se submeter aos freios, a gente precisa entender que, se nós que fomos alcançados por essa mensagem que tratou de um problema muito maior do que a lepra, porque ela tinha prazo para acabar, que era com o fim dos dias daquele homem, mas Cristo resolveu um problema eterno, que eu e você experimentávamos. E ele aplicou esporas à igreja, dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então a gente precisa pensar, nós realmente entendemos o teor da mensagem da qual nós fomos alvo? Sexta-feira nós conversávamos isso no nosso PG, no nosso pequeno grupo, na casa dos irmãos, Fred e Renata. E à medida que nós conversávamos sobre isso, ia aumentando o nosso grau de encanto sobre o tamanho da obra realizada no meu e no coração de cada um dos irmãos que estavam ali reunidos, no coração de todos os cristãos. É nós entendermos que nós fomos salvos de algo que... nós não fomos salvos de algo que simplesmente nós vamos nos deparar quando nossos dias acabarem, no pós-sepultura. Mas a salvação nos alcançou agora. A forma como eu leio a minha relação com o outro, ela é permeada pela salvação. A forma como eu me relaciono com a minha esposa é permeada pela salvação. A forma como eu me relaciono com as minhas filhas é permeada pela salvação. A forma como eu escolho o lugar onde eu vou passar um tempo de entretenimento, aquilo que eu assisto, é permeado pela salvação. Então a gente entende que a salvação ela não é uma coisa que eu vou experimentar no pós-túmulo. Não é isso. A salvação ela resolveu o problema do nosso coração hoje. Ela transformou os apetites que nós tínhamos. O Eduardo, de anos atrás, ele tinha ambições que hoje eu percebo quão patéticas eram. A gente tem um descontentamento com tudo aquilo que é perecível, porque hoje a gente tem sede de eternidade. A gente não se satisfaz simplesmente em não fumar, pagar as contas. Existem implicações morais, existem algumas implicações de ordens éticas no cristianismo? Existem. Mas hoje a gente se preocupa com aquilo que passa no nosso coração, com as nossas motivações, com o porquê de eu fazer o que eu faço. E porquê de não fazer aquilo que eu deveria fazer. Então nós experimentamos a salvação hoje. E quando a gente entende a amplitude disso na nossa história, nós somos empurrados para poder anunciar isso para aqueles que ainda não conhecem. Então não há como a gente conter tamanho tesouro sem que isso transborde e alcance outras pessoas. Então, quando a gente olha para a desobediência do leproso, é importante a gente pensar que nós, por vezes, somos o contraponto dessa mesma desobediência, de não anunciar o Evangelho da forma como nós devemos anunciar. Nós não podemos simplesmente enfatizar aspectos morais do cristianismo. Não, é muito bom ter seus filhos crescendo na igreja, afinal de contas, eles vão ter uma orientação sexual, vão estar longe das drogas.
Isso é fazer com que a cidade se encha de pessoas que tão somente estão querendo tirar benefício próprio da relação com Cristo. Cristo, ele repreende o homem, ele chama a atenção do homem nesse sentido, porque, na verdade, a gente começa a entender que anunciar o milagre da forma como ocorreu dificultou o acesso de Cristo aos povoados. E ele não conseguia mais entrar na cidade, mas ficava em lugares desertos esperando que as pessoas viessem para procurá-lo. E muitas dessas pessoas que vinham interessadas em satisfazer suas próprias necessidades. Mas Cristo, ele não só é duro, não é só ríspido ao falar com aquele homem, ao dizer para que ele não contasse para ninguém, mas ele também lembra daquele homem acerca da lei. Ele fala assim, olha só, não conte nada a ninguém, mas vai e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou. Então Cristo, ele faz um milagre fantástico, impensável para aqueles dias, e mesmo sendo Deus, não tendo nenhuma autoridade acima de si mesmo, Cristo é fiel à sua própria palavra. Ele trata de dar mais uma demonstração de que ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la de forma perfeita. E o que dizia lá o Antigo Testamento? Ele preconizava o formato em que o sacrifício deveria ser feito, e ele orienta que aquele homem faça isso para que isso servisse de testemunho para o povo, para que as pessoas vissem que aquele homem realmente tinha sido curado da lepra. Então, Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo não tendo nenhuma autoridade acima dele, mesmo não tendo que prestar contas a ninguém acima dele, Cristo, ele se submete à sua própria lei, sendo Deus. Então, Cristo, mesmo sendo a essência, o significado do batismo, Cristo, ele se submete ao batismo. Ele se deixa batizar por João. Cristo, mesmo sendo Ele mesmo o nosso Shabá, o nosso sábado, o nosso descanso, todos os sábados ele estava na sinagoga, cumprindo a lei do Senhor, ensinando, estudando a palavra. Cristo, sendo Ele mesmo credor da dívida que nós cometemos, da ofensa que eu e você praticamos, mesmo Cristo sendo esse, ele assume a posição de devedor e se faz oferta para pagar a nossa dívida. Cristo, mesmo sendo santo, puro e perfeito, ele se faz condenável para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Então, quando a gente olha para a aplicação da lei, Cristo, ele em todo o tempo, ele enfatiza que não existe equívoco na lei. O equívoco está no meu e no seu coração. Porque as multidões que afluíam para os lugares desertos onde Cristo se encontrava, muitos deles iam para poder satisfazer as suas próprias necessidades. Então, um texto como esse, ele é desafiador para mim e para você, porque nós precisamos pensar, que tipo de relação eu estou tendo com Cristo? Será que eu estou buscando um fazedor de milagres? Alguém que mantenha o meu casamento no lugar certo? Alguém que direcione a forma como eu devo criar meus filhos? O ambiente aqui é agradável, o pessoal é simpático? Ou será que eu entendo que Cristo, ele é a cura, não para essa lepra que corrói a pele, mas para essa enfermidade que corrói o nosso coração? Então, é necessário que a gente entenda e apresente para o mundo o Evangelho com toda a sua inteireza. Porque quando a gente prossegue em conhecer a Cristo, tal como Ele é,
tal como o leproso confessou ajoelhado diante de Cristo? Porque, como eu falei, a petição do leproso, ela também era uma confissão de fé. Dizer que, se tu quiseres, podes purificar-me. Imagine a aflição mais angustiante que você possa experimentar na sua vida e você ter a certeza de que ela está nas mãos do Senhor. Experimente ter essa certeza e não simplesmente ter a certeza de que Deus ele pode sanar essa aflição, mas ter a certeza que, ainda que essa aflição não seja sanada, você tem uma provisão de graça suficiente para te sustentar, mesmo que você tenha que atravessar essa aflição. Mesmo que você não seja livre desse mal. Mesmo que a tua vida ela precise ser agulhada, ser explorada por essa dor, por essa experiência ruim. Quando a gente olha, por exemplo, para a história da igreja e vê alguns mártires do passado, e mesmo tendo sua vida ceifada, eles continuavam cantando louvores, isso me dá uma sede absurda de experimentar desse mesmo sentimento que aqueles homens e mulheres experimentaram. Existem coisas que, se nós nos relacionássemos com Deus, conhecendo Deus tal como Ele é, existem coisas que para a gente nem mais se tornariam problemas. Coisas que nós entendemos como sendo dores e aflições, que elas empalideceriam diante do tamanho da glória e do poder do Senhor Jesus. Eu já falei isso aqui numa outra oportunidade, eu sempre fico abismado quando eu vejo testemunho de irmãos que pregam o Evangelho em lugares onde não se é possível fazer isso de forma aberta, e eu nunca vi nenhum deles pedindo livramento e proteção, mas pedindo ousadia e oportunidade para continuar anunciando o Evangelho. Então, o que nós precisamos é conhecer mais o Deus ao qual servimos. O que nós precisamos é nos alimentarmos com mais voracidade das Sagradas Escrituras. O que nós precisamos é experimentar de mais tempo de oração. O que nós precisamos é investir mais tempo conhecendo aquele que é o Senhor da nossa história. Como eu falei, ainda que o curso da nossa história ele não assuma a direção que nós desejamos, é muito consolador saber que o autor dela não perdeu o controle da pena que escreve cada um dos nossos dias. É necessário também que a gente se assegure de fazer também a vontade de Cristo no nosso trabalho de anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. Porque a mensagem do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E por vezes a gente se esforça tanto em tornar a mensagem mais palatável, de mais fácil de gestão, e começa a fazer uma caricatura do Evangelho, e a caricatura ela tem essa característica, né? O desenho, né? A caricatura ela dá uma ênfase maior em alguns aspectos, né, da pessoa. Eu, por exemplo, fizeram uma caricatura minha, eu tenho a cabeça bem redonda, né? Fizeram uma caricatura minha com um cabeção danado, uma vez, e orelhudo. Eu achei que foi meio injusta aquela caricatura. Mas, às vezes, a gente pode fazer isso com o Evangelho, né? Falar que Deus é bom, que Deus cura, e a gente capricha nesse nosso desenho, nessas partes, né, da caricatura. Dizer que Deus entra com provisão e dá um outro rabisco bem grande. Só que trata com pouca diligência o que Paulo diz que
exatamente o que ele quer dizer quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente vê o que ele descreve antes disso. É a convicção verdadeiramente que nós podemos experimentar todas as coisas, porque nós experimentamos de Deus a tal ponto que todas as outras coisas são palha diante de quem Deus é. E Deus nos é suficiente. E que ouvir que a sua graça nos basta faz muito sentido. Mesmo quando a enfermidade bater na nossa porta, mesmo quando a escassez de recursos bater na nossa porta, mesmo quando a dificuldade na família entrar por nossas portas, a gente entender que a graça do Senhor nos basta, isso não vai ser falácia, mas vai ser algo experimentado verdadeiramente no nosso coração. Então, esse episódio da vida do leproso, ele nos chama a nos relacionarmos com Deus, apresentando as nossas petições, convictos de quem Deus é. Como diz o Tiago Cavaco, ele fala: não faz muito sentido pensar em dificuldade quando Deus realmente está no negócio. Quando nós sabemos, é um pastor português chamado Tiago Cavaco, ele diz: não faz muito sentido pensar em dificuldades quando Deus está no negócio. Porque a gente pensar que algo é muito difícil, muito complicado de ser resolvido, quando a gente está orando para aquele que é o Senhor de todas as coisas, que é a origem e o sustentador de tudo quanto existe, logicamente não faz muito sentido. Então é a gente poder caminhar com mais desassombro, sabendo quem Deus é, e se apropriar da mensagem na sua integralidade e também anunciá-la na sua integralidade, sabendo que verdadeiramente existe um poder nessa mensagem. Jesus Cristo, ele não modelou, não procurou formatar muito a mensagem ao anunciá-la. Ele entregou tal como ela é. E ela cumpriu o seu propósito. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. O exemplo do leproso, ele nos desafia a apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas dificuldades com confiança, mas não por desconfiarmos do poder daquele que opera o milagre, que ele não tenha capacidade para fazê-lo, mas ter a certeza de que em suas mãos está o realizá-lo, mas em suas mãos também está a graça, que será a provisão necessária para atravessarmos a presente existência mesmo sem um milagre. Isso não significa um escapismo da realidade, mas isso significa abraçar a realidade tal como ela é. Deus Santo, nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra e te agradecemos, Deus, porque nela nós não percebemos uma mensagem romanceada, promessas vazias, Senhor, de uma felicidade pronta a atender os nossos desejos, que atenda os nossos caprichos. Mas, Deus, é maravilhoso saber que em Tuas mãos, Deus, está o poder para poder realizar o impossível, mas também existe o poder para transformar o coração daquele que ora e encontrar no Senhor mesmo a provisão necessária, Deus, para os momentos difíceis, Deus, na caminhada nesse mundo caído. Deus, é maravilhoso experimentar do milagre. Mas, Deus, é maravilhoso
e talvez até mais, Senhor, saber que o Senhor do milagre tem algo ainda maior, Senhor, para dar acerca de si mesmo. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor possa livrar-nos, Deus, de uma fé infantil, que se relaciona com o Senhor a partir de satisfação das vontades. Deus, mas leva-nos a ter um relacionamento íntimo, maduro com o Senhor, crescendo, Senhor, na relação contigo, confiando, Deus, na mensagem do Evangelho, a ponto de também, além de nos apropriarmos dela, mas de anunciarmos essa mesma mensagem, confiando que, da mesma forma que ela transformou o nosso coração, ela pode transformar o coração de quem quer que seja, sem que precise ser aperfeiçoada, ajeitada, Senhor, pelas nossas preferências pessoais, mas que existe um poder nela mesma, capaz de convencer todo homem e mulher, Deus, da sede, da necessidade que nós temos do Senhor mesmo. Deus Santo, eu te peço que o Senhor faça isso na minha vida, Deus, faça isso na vida da tua igreja aqui reunida. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós oramos. Amém, Senhor.